Graça e paz, irmãos. Então, estamos mais uma vez na nossa lição do dia 17 de janeiro de 2021, né? Lições que têm sido muito proveitosas, muito boas no livro Em Busca de Timóteo, né? Espero que essa também será como as outras, né? Que nós possamos aprender. E para nos auxiliar hoje, que nos ajudar, o pastor João. Tá, graça e a paz a todos vocês. No domingo passado vocês estiveram com a Suzana e o pastor. E o livro Em Busca de Timóteo começou sem muitas pretensões, mas tem saltado e nos chamado ao ministério, a servir. E o capítulo 21, que chame você a servir de igual forma. Vamos lá então? O nosso texto, Mateus capítulo 20, verso 21, 25 a 28, que diz o seguinte: Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus Cristo deixa bem claro nesse texto de Mateus, falando abertamente aos seus discípulos, que eles não deveriam, buscar os primeiros lugares. Aí no contexto lá, quando eles discutiam quem seria o primeiro, quem estaria à direita ou à esquerda de Jesus Cristo no reino, Jesus Cristo deixa bem claro, dando um exemplo para eles, que o maior deles seria aquele que mais servisse, aquele o servo que seria o maior, seria reconhecido pelo próprio Jesus Cristo. E eu acho que a máxima desse assunto no Novo Testamento é quando Jesus lava os pés dos discípulos, né? Ele fala para Pedro: se você não deixar eu lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Então, definitivamente, o reino de Deus ele é um reino de serviço, de servir ao próximo, de servir, aos pequeninos, aos filhos de Deus. E é isso aí. Não diminui nada servir. Eu acho interessante esse perfil de pessoas que, quando servem, se sentem menosprezadas, porque estão servindo. Está no prejuízo. Está no prejuízo. Então, não é assim no reino de Deus. Pelo contrário, Jesus Cristo falou: quem quiser ser o maior, seja aquele que sirva. Então, sem muito reconhecimento. Na página 165, o sétimo ponto: trabalho não pode ser a única coisa. Devemos desenvolver e manter outras dimensões em nossa vida. Equilíbrio é uma chave vital para estar física e emocionalmente saudável e para se experimentar longevidade no ministério. Então, aí, a partir desse capítulo, o autor vai trazer, a palavra-chave dele vai ser o equilíbrio. Interessante que nós concordamos com isso. Vai vir falar que nós necessitamos de um equilíbrio para desenvolver um bom trabalho. Ou seja, a pessoa quer só trabalhar, e mesmo na igreja, não é só trabalhar, fazer, lógico, na lição passada vimos que temos que ter disposição, ter paixão, ter disposição para trabalhar. Mas também tem aquela questão de você precisa ter um equilíbrio físico, emocional. Se a pessoa estiver muito estressada, muito desequilibrada, ou, não vai render. Ela vai acabar querendo descontar sempre das pessoas, vai impor alguma coisa que não vai dar certo. Então, palavra-chave realmente vital é o equilíbrio. Preciso trabalhar e trabalhar com afinco, com vontade, com determinação, com amor à obra, mas tem que situar se eu estou fazendo com interesse de coração, se o meu coração está alegre naquilo que eu estou fazendo, ou não vai dar certo também. Eu sempre tenho pensado e falado muito nessa questão do equilíbrio, e precisa estar equilibrado. Esse equilíbrio cristão, eu penso que ele gira em torno de amar a Jesus e servi-lo. Que é a grande luta entre a graça e a lei. O que a gente percebe de vez em quando? Que tem pessoas com funções na igreja, tem Timóteos, que a existência dele gira em torno de ser Timóteo. Se ele não estiver fazendo nada, ele morre. Então Jesus Cristo não é mais importante para ele, o serviço é mais importante para ele. E isso está errado. Jesus tem que ser mais importante, amar Jesus acima de todas as coisas e servi-lo. Eu até tenho falado uma frase muito recentemente. Eu não estou tentando ser salvo, eu estou tentando servir ao meu Salvador. Eu fui salvo por Jesus, por isso eu tento servir da melhor maneira possível. Então, o equilíbrio é importantíssimo. Já falamos isso diversas vezes na igreja,
por períodos longos, precisa ser equilibrado para ser um bom Timóteo. Né? E para ser equilibrado, você precisa estar bem na adoração a Deus, com você, no seu serviço, e isso te descansa. Né? Eu sempre falo que quando o ministério está cansativo para a pessoa, é porque ela já não está muito apta para desenvolver ele. Porque o ministério ele é trabalhoso, porém ele é prazeroso. Ele cura a alma. Chega ao ponto quando a pessoa não está bem equilibrada, não está servindo a Jesus Cristo com amor, ela vai assim, me tirar de determinada função, eu saio da igreja. Então, isso é uma demonstração clara de desequilíbrio, que ela estava fazendo um determinado trabalho só pelo trabalho em si, não para Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo nunca era a primazia na vida dela, era sim o trabalho. Duas coisas que eu acho como da impiedade é nato, é inerente ao ímpio. Se tirar o cargo, ele para de vir à igreja, porque ele só vinha para trabalhar, ou quando ele tem dom e chamado, mas ele usa essa vocação dele, esse chamado, esse talento que ele tem, para manipular a igreja. Então eu não vou fazer porque não está do meu jeito, então eu não vou fazer, se vira a igreja. Só que a igreja é um organismo muito vivo, ela dá os pulos e ela segue sempre. Então isso é muito ímpio, cuidado com essas duas atitudes. Isso é uma demonstração clara de que não está equilibrado, né, em servir a Jesus Cristo. Na página 167, diz o seguinte: existem consequências naturais por não levarmos nossa vida em consideração. Precisamos evitar imprudências e tomar as rédeas dos cuidados com o corpo físico, mesmo quando trabalhamos para o Senhor. O próprio Jesus acreditava em descansar e medir seu ritmo no ministério. Ou seja, né, aí o autor está deixando bem claro que às vezes a pessoa trabalha tanto que esquece dela própria, do corpo em si, chega à exaustão e acha que está fazendo demais, que está cansado porque está trabalhando demais, mas chega o ponto que ela nem está rendendo mais. Ela está tão cansada, tão assim, focada só em trabalhar naquilo ali, que acaba não percebendo que ela já deixou de render dentro do trabalho cristão há muito tempo. Lógico, né, como diz o autor aí, eu concordo, que Jesus Cristo ele meditava, descansava, repousava, dormia, mas lembrando sempre, com a consciência e o equilíbrio, sempre focado no trabalho a servir a Deus, a servir a obra de trazer o reino de Deus às pessoas. Porque senão a gente acaba enganando a nós mesmos, achando que estamos trabalhando, eu estou cansado porque eu estou fazendo muito. Não, às vezes, como eu já disse, talvez você já deixou de render há muito tempo em achando que está servindo a Deus demais. Não é, né? Então, cuidado, isso é uma sequência do outro ponto. Cuidado quando você está trabalhando demais somente por trabalhar e não em servir a Jesus Cristo. Tudo se resume ao equilíbrio, né? Precisa dosar as coisas e parar com essa neura de que Deus depende de mim. Às vezes eu já vi líderes que têm essa atitude de que se ele não fizer, não vai acontecer, porque Deus depende dele, né? E não. Cada um de nós temos funções, chamados, a igreja é um organismo vivo, ela funciona com ou sem você. Você atrapalha quando não está bem. Um cristão, um líder, quando não está bem, ele atrapalha o corpo. Né? Ele é chiliquento, ele é birrento, ele usa o dom contra a igreja, não em favor da igreja dos irmãos, mas contra a igreja, contra os irmãos. Então, é se cuidar e servir ao Senhor com interesse de coração. Porque senão se torna aquele que, se não for do jeito dele, nada pode ser feito. Né? E não é assim. E é aquela história, se você não fizer, ou se não for do jeito de Deus, da visão do ministério, pode ser até não ter sido do seu jeito, mas Deus vai levantar outra, aquela história. Se você não está afim de andar junto, né, de ser a ideia ministerial, né, da igreja, Deus vai levantar outro. Ficar sem fazer pode ter certeza que não vai. Que tem pessoas que acham que... E tem pessoas que realmente têm mais habilidade, né, mais talento, tem mais talento em determinada área. Mas não quer dizer que não vai ser feito. Vai. Né? Deus tem seus meios, tem as pessoas que ele vai levantar e vai fazer. E é isso, e a obra segue. A igreja é um organismo vivo e segue sempre e não vai... Então, o que temos que fazer é nos equipar, nos cuidar
para que possamos servir de maneira eficaz, equilibrada, o reino de Deus. Lembrando sempre, né? Então, cuidado. Cuide-se para que você possa render no trabalho que serve a Deus. Se você não tiver os cuidados, esse cuidado envolve tudo, né? Seu emocional, seu físico, em todos os sentidos. E na página 168, próximo ponto, alguns estão tão ocupados trabalhando para Deus que acabam negligenciando cônjuges e filhos. Outros estão tão concentrados na família e em diversão que nunca têm tempo para a igreja ou para servir a Deus. Nenhum extremo agrada ao Senhor. Então, esse é um ponto de mais discussão, talvez, né? De mais, assim, as pessoas às vezes têm aquela tendência a falar que um vem em primeiro lugar, outro é lógico, Deus vem sempre em primeiro lugar. Aqui o que o autor, né, de compreender a ideia dele, de que às vezes você está tão ocupado com as coisas da igreja que acaba deixando a família de lado, né? Não é saudável também, ou seja, não quer dizer também que eu vou colocar, e por outro lado também diz, ou está tão ocupado com a família, com os afazeres ali domésticos, que acaba não tendo tempo para a igreja. Ou seja, mais uma vez, né, como eu disse lá no início, esse capítulo vai trazer para o equilíbrio. Eu tenho que estar a vida equilibrada. Lógico, eu tenho uma família? Tenho. É responsabilidade minha, né? Ninguém mandou eu adquirir uma família, então eu tenho que cuidar e que seja um lar cristão onde a família, a casa, assim, por assim dizer, né, como diria lá Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, que vai servir realmente ao Senhor. Mas, se eu não estiver, e eu agora falo de mim mesmo, se eu não estiver focado em servir a Jesus Cristo, com certeza minha família também não vai dar conta. Se eu não estiver dedicado ao serviço ao qual eu fui chamado, com certeza minha família também vai desandar. Eu sou complicado para falar desse assunto, porque todos já conhecem a minha opinião. Até recentemente no sermão eu falei isso, que as famílias que eu vi que colocaram a família em primeiro lugar, logo estavam com chifre, com outro, viraram triângulos amorosos, enfim. Essa frenética busca da felicidade humana, ela conduz à destruição, à perdição. Eu sei também que o fanatismo religioso destrói o humano, precisa de equilíbrio, né? O cerne, talvez, da ideia hoje seja equilíbrio, servir a Deus com equilíbrio. E eu continuo acreditando que Deus deve estar acima de todas as coisas, pessoas. A Bíblia é clara e enfática sobre isto. Né? Fazem, né, aquilo que o pastor sempre diz quando os jovens falam, não, eu amo muito ele, eu pago o preço. E depois, quando paga o preço, assina a nota e tem que pagar o preço, o trem muda de tom, muda de cor. Vem com juros e com correções. Sempre vem com juros e correções. Pagar o preço de um ímpio, de estar ligado a um ímpio e não poder servir a Deus, é um preço altíssimo. É um preço altíssimo pagar o preço de estar ligado a um ímpio, que não facilita o processo de servir a Deus. Mas as pessoas querem pagar o preço, né? Eu optei até hoje por Deus em primeiro lugar, né? E como, não sei, a maioria sabe, eu era noivo de uma menina, inclusive era até seminarista, e eu era pastor da igreja de São Miguel do Araguaia, e faltava um mês para o casamento, ela ligou e falou que se eu quisesse casar com ela, eu deveria deixar a igreja e voltar a morar em Goiânia. Eu estava no ministério. Então eu falei assim, você está pedindo para eu escolher entre você e a igreja? Ela, sim. Eu falei, então você rodou, eu fico com a igreja. Nós terminamos, faltava um mês, já tinha convite encomendado. Né? Nós terminamos e tudo. E hoje eu vejo que ela acertou em pôr isso, porque realmente, todas as vezes que eu vejo pessoas colocando família, relacionamento, pessoas, essa dependência simbiótica de pessoas em primeiro lugar, e não serve a Deus por causa de seres humanos, não vai dar certo, o amor não resiste isso. Interessante, já vi muito amor resistindo até o alcoolismo, né? Um dos lados lá é alcoólatra, o amor consegue. Agora, quando proíbe de servir a Deus, vai gerando um desgaste racional que logo se parte. Então, ao mesmo tempo que nós não vamos negligenciar nossas famílias, nós não podemos deixar de servir a Deus por causa delas. Duras palavras. E eu acho assim,
é um tema bem pertinente e às vezes muito difícil, porque aí eu não entendo, às vezes as pessoas chegam na igreja e falam assim, pastor, ajuda eu a orar pela minha família, eu estou orando pela minha família porque eles sejam salvos. Mas aí eu, que tenho a visão, que falo que vou orar e quero, mas eu, digamos, não dou um bom testemunho. Na primeira oportunidade eu já descambo, já não estou tão firme com Deus e automaticamente na igreja, que não dá para separar, não tem como, né? A gente fala firme na igreja, a gente está firme com Deus. E eu que deveria ser o testemunho, ter um posicionamento bem firme, não estou. Aí as pessoas vão olhar para mim, tipo assim, como assim? Foi para aquela velha coisa que eu ouvi quando eu era criança lá em Cirilândia. Para ser crente igual você, eu prefiro não ser. Então, nós temos que estar focados. Eu falo, mais uma vez, eu falo de mim. Se eu não estiver focado no meu chamado, e agora o pastor João pode falar isso, né? Eu acho que ele é até mais radical que eu ainda nisso aí. Tem chamados e tem chamados, né? E tem cada um na sua dentro da igreja. Nós, especialmente pastores, é isso a gente fala em todas as reuniões aí da ordem. O pastor não dá para se comparar com o irmãozinho, sem nenhum demérito de ninguém, que tem o compromisso de vir com a família dele na igreja 2 vezes, 1 vez por semana. O pastor tem que estar praticamente quase todos os dias na igreja e mais as coisas que envolvem todo o trabalho da igreja. Ou seja, o tempo que ele vai despender para a igreja, em si todos os cuidados, tudo que afeta a igreja, é muito maior de uma pessoa que só está para vir na igreja e trazer a sua família, e olha lá quando dá conta de trazer toda a sua casa para a igreja. É nessa coisa de que pode deixar que eu pague o preço, sabe qual é o problema de tudo isso? O problema é que o mundo não vai acabar amanhã. Se o mundo fosse acabar amanhã, tudo era muito resolvível. Né? Então, assim, como pastor, a gente escuta assim, não, pastor, agora eu vi a luz, eu não quero mais A ou B, agora eu vou cuidar dos meus filhos, da minha família, da minha vida, até depois da manhã. Depois da manhã já voltou o pior estado, que a casa, quando é limpa e adornada, a Bíblia diz que ela fica pior do seu estado, né? Volta aquele demônio que estava com mais 7. Então, na verdade, é o seguinte, a gente tem que fazer um propósito de servir a Deus, e nesse propósito de servir a Deus, pagar o preço. Agora, é engraçado que o ser humano ele é tão fraco, que ele faz de propósito de servir a Deus e não consegue pagar o preço. Mas fica aí apanhando, fisicamente, emocionalmente, vivencialmente nos relacionamentos, uma vida inteira, e dá conta de pagar esse preço, só não dá conta de pagar o preço de levantar e mudar de vida. Parece que o que é ruim é mais sedutor, né? O que é difícil é mais sedutor. O negócio é aquilo que nós já conversávamos. Uns anos tempo, o pastor sempre conversava isso. A pessoa, elas empregam mais força no negativo, ser feliz, nas dificuldades, e fazer no esforço próprio, do que empregar força em servir a Deus e deixar Deus resolver. E outra, gente, ser humano ele vai ser nenhum ser humano nunca vai te dar plenitude. Quem te dá plenitude é Deus. Então, quando você tem que escolher, e esse ponto ele é bem tenso, quando você tem que escolher entre trabalhar para Deus, né, por ministério, ou agradar a sua família, você já esbarrou, porque ninguém serve a 2 senhores. Né? Então, talvez seja a hora de você contar que, sabe essa coisa de amor unilateral? A minha vida inteira eu tive dificuldade de mendigar sentimento. Você gosta de mim? Bom. Você não gosta de mim? Melhor ainda. É menos um que eu tenho que agradar. Eu vivi minha vida inteira assim. Então, eu não sou de mendigar sentimento, eu não sou dessa coisa que a gente vê demais aí de amor unilateral. Né? O amor só existe se eu fizer tudo o que ele quer. Espera aí, ele não faz nada que você quer, você não pode vir na igreja porque ele não quer, mas você tem que fazer o que ele quer? Cada um é cada um. Eu me lembro da minha irmã mais velha, um exemplo de família muito interessante, e ela casou com o meu cunhado, né? Cidadão lá que é meu cunhado até hoje. E uma semana depois de casado, um dia eles moravam no barracão no fundo da casa do meu pai, tinha um barracão lá na casa antiga, muitos anos atrás. Estou falando lá de 1970 e alguma coisa. E aí, na semana depois de casado, ele chegou bêbado. E aí ele chegou bêbado e começou a esmurrar a porta, ela pegou a própria espingarda dele, chegou na cara dele e falou, aqui você não entra. E aqui você não entra bêbado nem hoje, nem dia nenhum. E ele dormiu na calçada. E ele nunca mais chegou bêbado.
Então eu venho de uma família que não aguenta muito. Então eu acho interessante vocês aguentarem muito, se submeterem. Eu não sei se é por dinheiro, porque o cidadão paga as contas, põe todo mundo em risco, se põe em risco, eu não sei, larga a fé, abandona a fé. Eu estava pensando na ceia. Nós estamos com um grupo bom de irmãos que não estão ceando. E não estão ceando por escolhas pessoais. Essa última ceia eu me preocupei com isto. Não é? Por quê? Porque não pode cear enquanto estiver nas circunstâncias. Entretanto, não pode cear porque as circunstâncias são pecaminosas. Está errado. Deus não aprova. Então, meu querido, vai viver servindo a essas pessoas e largando Deus por causa dessas pessoas? Se você quiser saber o seu fim, manda no privado que eu te conto qual vai ser seu fim. E nós estamos ceando justamente porque entendeu a circunstância. O mais grave disso é que já entendeu a circunstância e às vezes a gente não vê se movendo para sair dessa circunstância. Pois é isso que eu piro a cabeça. Você não ceia porque entendeu a circunstância, mas não quer sair da circunstância e vive debaixo dessa circunstância. É isso aí. Se você quiser saber qual é o seu fim, me procure no privado, eu te conto. Acredito que você já sabe. Muito bem, né? E na página 169, o próximo ponto diz o seguinte: quando buscarmos equilíbrio em nossas prioridades concernentes ao trabalho e à família, então conseguiremos ministrar com sucesso para nossos cônjuges, filhos e outros. Ou seja, então o equilíbrio. Então não dá, né? Mais uma vez, né, falando isso aí é o equilíbrio. Eu sei que eu preciso de estar firme com Deus. Se eu não estiver firme com Deus, como que a minha família vai estar? Eu sou o chefe da minha família. Ou você que é da sua casa, que eu sei que é o líder espiritual da sua casa, quer ser o homem, quer seja a mulher, em determinados casos que é a mulher que é o líder espiritual da casa. Se você não estiver firme com Deus, como que vai estar a sua casa? Como que vai estar a sua família? Então, ou seja, aí vem sempre, né? Eu tenho que estar em primeiro lugar, está a prioridade. A minha prioridade é servir a Jesus Cristo. Porque o dia que eu deixar de servir a Jesus Cristo, desanda. Eu falando de mim, né? Não sei, aí a gente vê as pessoas, né? E fala das outras pessoas também, né? Porque quando as pessoas a gente vê à nossa volta, que deixou de servir a Jesus Cristo e vira bagunça. Vira bagunça na vida dele e, consequentemente, na família a estende. Ou seja, não tem como, né? Se você não serve a Jesus Cristo com a prioridade, né, você não vai estar equilibrado para ministrar a sua família, para trazer a sua família para a igreja. É simples assim. E essa questão da prioridade, ela é central, e ela é séria na Bíblia. É primícia, vem de prioridade, né, de primeiro, prioridade, que está em primeiro lugar, primícia dos frutos, aquilo que é o primeiro. Então, Deus não trabalha com restolho, com novelho coxo, é o primogênito, vem tudo de primeiro lugar. Não existe segundo lugar na relação com Deus. Por mais que seu trabalho seja glamuroso, seja invejável, Deus, se ele não for primícia, as palavras de Deus relacionadas ao homem, tudo vem desse derivado. Primogênito, primícias, prioridade, primeiro lugar, acima de todas as coisas. Então é assim, é um chamado a prioridade. Deus precisa ser prioridade. Né? Eu acho isso interessante, eu tenho estado intrigado com esse tema, né? Quando as pessoas vendem, falei no sermão também recentemente, quando Saul vendeu seu direito de ser o primogênito por um prato de lentilhas, eu fico imaginando que Deus deve ter destroçado seu coração, né? Deve ter sangrado a alma de Deus, tanto é que Deus se apaixonou por Jacó, eu acho que pela sendo enganador, safado. E Deus toma partido de Jacó porque realmente Esaú era um cara leviano. E quando você começa a ser leviano e vender, como é que você vende o direito de ser primogênito? Né? Recentemente, numa escola, numa live dos jovens, falando sobre adoção, lá na sala dos jovens, falando sobre adoção, eu estava lá no escritório, o Iago lá no quarto com a Marilda, no escritório da Marilda, e de lá eu escutei ele gritando, então eu sou adotado 2 vezes. Ele entendeu que nós não somos filhos de Deus diretamente, nós somos adotados. Somos legítimos que passamos a ser adotados, né?
Então, é uma coisa interessante, assim, quando você entende que você é filho de Deus, e você começa a vender isso por um prato de lentilha, por um nome. Tá, cada um sabe onde a corda aperta, talvez ele até esteja ajudando as despesas, sei lá, está te sustentando, enfim. Mas aí eu tenho que falar igual um judeu, obrigado a Deus que eu nasci homem, porque se eu tivesse nascido mulher, eu não me escravizaria numa situação desta. Eu não, né, dentro da minha personalidade, mas cada um sabe, eu respeito as decisões, mas como pastor também preciso chamar a razão. Não deixa pessoas serem prioridade na sua vida. Se ela não aceita você servir Deus, você pode pôr uma gota de dúvida no amor dela por você. Ter ciúme de Deus é o fim da picada. E banalizar o amor de Deus é a pior coisa que uma pessoa pode fazer, né? Então, se existe algo mais importante em nossa vida, deve ser o amor de Deus por nós. E as pessoas brincam com isso, muitas vezes. E aí, na página 169, né, o próximo ponto, podemos dar atenção suficiente às pessoas com quem trabalhamos ou ministramos na igreja e, ao mesmo tempo, prestar ampla atenção às tarefas necessárias. Tarefas e relacionamentos são importantes. Se não houvesse ninguém na igreja, não haveria trabalho. Mas se não fizermos nosso trabalho, pode não haver pessoas. Temos de lutar para equilibrar os dois. Ou seja, quando o autor trouxe isso aí, eu fiquei assim, pensando um pouco, né? Poxa, às vezes a pessoa está tão ocupada em realizar suas tarefas que acaba não dando. E eu falando agora, mais pensando em mim. Às vezes, estou concentrado aqui em fazer o meu trabalho, não dou atenção para as pessoas, mas se eu não der atenção para as pessoas, não conversar, não ver o que elas estão sentindo, pode ser que ela vá embora. E aí vai adiantar o quê? Né? Vou fazer o quê? E por outro lado também, se eu não estiver trabalhando, não manter, né, nós como pastor, não manter um bom funcionamento da igreja também, as pessoas vão embora. Ou seja, eu achei assim, como diria o poeta, é uma faca de dois legumes, né? Você tem que trabalhar, né? E ao mesmo tempo tem que dar atenção para o povo, tem que conversar, manter o relacionamento e fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E a gente fica assim como aqueles que nunca são agradados, né? Porque se a pessoa quer só trabalhar e não ama Deus nem os irmãos, a gente não quer. Mas se a pessoa chega na igreja e quer só amizade também, a gente não quer. Então tem que ter equilíbrio, né? Vamos nos relacionar, vamos sim. Vamos ter comunhão? Vamos sim. Mas vamos servir a Jesus também. Qual a qualidade da comunhão, né? Da diversão em si, né? Vamos sair, vamos a tal lugar comer alguma coisa, mas qual a finalidade de tudo isso? No final das contas, essa finalidade é para crescimento, amadurecimento, né? Porque, vamos falar do nosso caso, né? Esse exemplo. Muitas vezes as pessoas chamam, pastor, né? Ela queria sair, né? Conversar e tal. A gente vê que a pessoa está precisando, que ela quer aquilo ali para desabafar, para ajudar ela a romper na vida e seguir servindo a Jesus Cristo. A outra chegou do caso, não, queria só mesmo para jogar a conversa fora. Não, desculpa, mas no momento já tem outras prioridades aí, mais interessantes na fila aí, de pessoas que realmente nós queremos conversar, e essa conversa vai levar ao crescimento dela no reino espiritual. Verdade é que tudo tem um propósito, né? O que a gente não quer, não tem tempo, é para viver sem propósito, né? Comunhão por comunhão, eu prefiro a do boteco, é mais divertida. Chegou ao ponto de insistir com um cidadão uma vez, ir para vir para a igreja, foi lá na casa dele, a última vez que fomos lá, ele falou, não, se vocês quiserem vir aqui só como amizade, conversar outras coisas, para vir, mas como igreja, como pastor, chamar para ir para a igreja, não precisa vir não. Então tá, obrigado, tchau, respondendo a educação, qualquer coisa a gente volta. Aí nunca mais voltamos lá, porque ele não estava interessado, não era aquilo. Nosso trabalho não estava focado em trabalhar só para manter amizades, entre aspas, mundanas, né? Nós queremos, sim, ter comunhão, amizade, interação com as pessoas que querem e amam Jesus Cristo. E na página 170, né, o próximo ponto, né, já foi dito antes que algumas pessoas são tão preocupadas com o céu que não têm proveito algum na terra. E outras estão tão preocupadas com a terra que não têm proveito algum no céu. Deus quer que sejamos atentos e alertas, tanto no espiritual quanto no natural. Ou seja, né, é proibido a pessoa viajar, andar, se divertir. Não, nunca foi. Né? Nós nunca falamos, tanto que nós, né, como pastores, viajamos às vezes, nos divertimos, tal, mas
O que quer dizer que às vezes a pessoa quer ter esse apego tão grande na terra, com os prazeres terrenos, que o céu fica em segunda opção. E daí, num ponto anterior, aí, o pastor João deixou bem claro que Deus nunca vai ser em segundo lugar, né? Jamais. Você que está tão interessado nas coisas mundanas, terrenas, seus prazeres, suas felicidades, sem Deus em primeiro lugar, rodou, simples assim, rodou de vez, não tem parte com Deus. Lógico, né? Quer deixar bem claro, prioridade é o mundo espiritual, as coisas do céu. E a terra, que é os prazeres da terra, dentro daquilo que nos convém, que nos é permitido, vamos ter sim. Né? E assim, essa lição, o cerne dela foi equilíbrio, né? Buscar equilíbrio. Né? Às vezes fala assim, meu pastor viajou. Tá, viajei, fiquei 10 dias programados fora. A igreja não afetou em nada. Todas as minhas funções eu deixei escalado. Até para tratar do meu peixe, eu deixei alguém escalado. Vou viajar agora em junho e olhe lá, né? Dependendo do ano. Nós não falamos, nós nunca proibimos a comunhão, a convivência, mesmo porque nós não podemos proibir nada. O que nós falamos é o que não rola. Então, um fim de semana eu vou para a chácara, outro fim de semana eu vou para a tia, o outro fim de semana eu vou para a avó, no outro fim de semana eu vou na praça para ver a árvore de Natal. Rodou um mês sem eu assumir a minha responsabilidade na igreja. Então, programe-se, viaje, conheça a praia, conheça, né, a Tailândia, enfim, faça o que você quiser e puder. Agora, se programe, né? Não é proibido você ficar 15 dias fora. O que não rola para quem se diz ter ministério é você ficar 15 dias fora sem vir aqui ministrar, e sem ninguém está sabendo o que está acontecendo. Enfim. Ou às vezes nem está fora, tá? Mesmo aqui na cidade. Não vou porque hoje eu não estou muito disposto a ir na igreja. Aí não vai, né, não vai porque não tem carro, mas compra carro também não vem. Aí, às vezes faz é deixar de vir. E vai visitar os parentes. Então, enfim, assim, você quer ter uma vida livre, assim, para cada fim de semana você está num lugar, em Brasília, Uberaba, Goiânia, Chupaquibe do Oeste, dizem que ele é muito bom. É só você não assumir nada na igreja. Né? É igual eu falo, tem pessoas na igreja que vocês nunca vão ver a gente cobrando. Né? Eu não vou citar nomes aqui, mas tem gente aqui que eu nunca cobrei, o pastor nunca cobrou. Agora, se você chega aqui arrotando, chamar de Deus, ministério, nós vamos cobrar todo dia. Vamos jogar na cara, vamos dar chute e bolacha até porque o pastor Carlos me ensinou que a gente não precisa ter dó de quem tem chamado de Deus. Ou não é, pastor? Porque ele é assim, agora ele fica negando o que ele me ensinou, né? Eu falo que ele me ensinou, ele disse que não ensinou, que ele não pensa, né? Mas de vez em quando ele dá uns cutucão lá no grupo da sala de adultos, né? Ele posta umas pregação daquela bem firme, que fala justamente isso. Querendo excluir todo mundo que não vê, ele está ficando bruto. Então, mas é isso, né? A lição que a gente vê aí é equilíbrio, prioridade. Se você priorizar as coisas do céu, o Deus vai te mostrar que você será feliz, né, em esperar no Senhor a eternidade e vai ser feliz aqui na terra nesse tempo. Eu não conheço ninguém que ama a Jesus Cristo acima de todas as coisas que é infeliz. Agora, eu conheço muitas pessoas que deixam de amar Jesus Cristo, que amam os prazeres do mundo, que são muito infelizes. Infelizes ao ponto de tirar a própria vida. É tão interessante isso, né? E já li isso em alguns lugares também, que quem ama Jesus Cristo acima de todas as coisas é feliz. Tendo as coisas, tendo dinheiro ou sem dinheiro, ele é feliz. Tendo saúde ou sem saúde, ele é feliz. Agora, quem põe suas expectativas só na terra, no que a terra, neste mundo que pode oferecer, tendo dinheiro, sem dinheiro, tendo saúde, sem saúde, ele é infeliz. A felicidade dele é muito momentânea, muito passageira. Usando as sábias palavras da filósofa Alice, você quer transformar a sua vida em merda? Dá a chave da felicidade para seres humanos. Para seu marido, para seu homem, para sua mulher, para sua esposa. Né? Faz isso, seus filhos, dá a chave da sua existência a seres humanos. A chave da minha existência é Deus, está com Deus. Ele é que dá plenitude. Claro que o equilíbrio é tudo, claro que nós estamos em busca de Timóteos, mas Timóteos que sejam curados, sarados, aptos a servir livremente a Jesus. Da minha parte é isso, Deus abençoe vocês, e queremos sim Timóteos, mas Timóteos livres, abençoados e prontos para servir Jesus Cristo.
Timóteo, que, como o Timóteo mesmo lá, o de Paulo, que foi reconhecido, porque o caráter dele era de servir à igreja e a Jesus Cristo. Então, o reconhecimento de Timóteo que nós queremos são esses. Aqueles que têm a prioridade, colocam Jesus Cristo em primeiro lugar e que amam servir a sua igreja. Então, a graça e a paz, fique com Deus, que essa lição possa falar no seu coração.